Os recursos previdenciários, contribuições e quaisquer valores de benefícios, ativos e rendimentos, devem ser utilizados para... Ó, pessoal, vamos entender uma coisa. O recurso do dinheiro, do regime de previdência, a questão ela fala entre aspas regime próprio, né? entre parênteses, ela está se reportando ao regime próprio. Mas essa informação é para o regime de previdência, tá? Os recursos do dinheiro, o dinheiro da contribuição previdenciária é exclusivo da Previdência. Inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver com o Constitucional, porque aí nessa parte eu vou pecar. Como o direito previdenciário, ele consome a vida da pessoa, eu terminei não dando uma olhada com mais calma nos outros editais. Eu vi, mas não lembro perfeitamente de todos os assuntos. Então, eu não sei se é matéria, se é objeto do edital de vocês, o estudo das desvinculações de receitas da União. Mas o nome mesmo já vai fazer vocês entenderem. Nós temos algumas receitas da União, nós temos alguns tributos federais e alguns tributos eles têm uma destinação específica. Quando eu desvinculo, o que é desvincular? É tirar a vinculação, significa dizer que eu posso usar esse dinheiro para qualquer outra finalidade. Então, desvincular receitas é isso. Eu deixei aqui o nome Dru, não estou escrevendo o nome todo, porque de fato, até as provas quando falam só da Dru. Então, desvincular significa tirar a vinculação de uma receita para usar em outra finalidade. As contribuições previdenciárias não podem ser desvinculadas. Essa é a informação para a prova. O dinheiro do regime previdenciário, ele é de uso exclusivo para o pagamento de benefícios, para a administração do regime. Ele não pode ser usado para nenhuma outra finalidade. Então, tendo a ideia de que este dinheiro é de pagamento exclusivo de benefícios e de uso exclusivo da administração do regime, vamos responder a questão 34. Esse dinheiro pode ser usado para pagar benefícios não incluídos no regime, para pagar benefícios que não fazem parte do regime previdenciário? Não. Tem que ser... Não, mãe tem que atender telefone. Tem que ser para pagar benefícios do regime, tá? Exclusivo do regime. Esse dinheiro pode ser transferido para planos financeiros, para outra coisa que não seja o regime previdenciário? Não. Esse dinheiro pode custear, letra C, ações que não sejam da Previdência? Não, pessoal, é um dinheiro exclusivo do regime. É um dinheiro exclusivo para pagamento de benefícios. Nem pode ser desvinculado. O poder público não pode chegar e dizer assim, eu vou usar esse dinheiro para outra coisa, para outra finalidade. Então, letra D de dado, resposta da questão. Posso usar com a administração? Posso, né? Até porque o regime ele tem despesas com pessoal, despesas água, luz, pagamento de benefícios. Então, letra D de dado, resposta da questão. Estão vinculados aos regimes próprios. Sem ler as alternativas, quem está vinculado aos regimes próprios? Os ocupantes de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e municípios que tenham regime próprio e militares. Ponto. Então aí a gente já sabe. Quem está vinculado ao regime próprio? Letra C de casa. Os servidores titulares de cargo efetivo, sejam eles ativos ou inativos. Quando eu me aposento, eu não deixo de ser servidor, não. Eu continuo sendo ocupante
próprios, inclusive, para a gente revisar, né? Naquela ideia de sempre falar o maior número de informações que a gente puder. Não se esqueçam que nos regimes próprios, os inativos também pagam. Eu estava com essa pergunta na cabeça para falar. O meu pai, ele é militar, reformado já. E ele ainda paga o AL Previdência. E eles não têm muito contato com outras pessoas. Ele não sabia porque que ainda é descontado o AL Previdência dele. Perfeito. No regime geral, na Constituição, nós vimos que no regime geral de Previdência Social, não há tributação sobre aposentadorias e pensões. Nos regimes próprios, aposentados e pensionistas ainda pagam contribuição. Inclusive, no falecimento deles, se restar dependentes, o dependente também vai continuar pagando contribuição, tá? E no sentido de maiores informações possíveis, no caso dela que falou que o pai dela é militar reformado, os militares, eles têm algumas regrinhas diferentes, tá? Então a gente não vai comentar em relação específico do pai dela, porque ele é militar, não está no nosso edital. Mas vamos pensar num servidor do Estado, né, num servidor de regime próprio, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Regra para a prova da União, regra para a prova. Informação para a prova. Os inativos, em regra, eles são tributados pelo valor que ultrapassa o teto. Essa é a regra. Eles são tributados pelo valor que ultrapassa o teto. Se houver déficit no regime previdenciário, se houver déficit no regime previdenciário próprio, os aposentados e pensionistas poderão ser tributados acima do salário mínimo. Então, vê que aumenta a tributação. Eles são tributados acima do teto, mas se faltar dinheiro, se houver déficit, eles podem ser tributados acima do salário mínimo. Se ainda assim continuar com déficit, o regime próprio poderá instituir uma contribuição extraordinária. Mas todas as vezes que o regime próprio precisar instituir uma contribuição extraordinária, ele também, concomitantemente a isto, deve apresentar um plano de ação para ajustar o déficit, tá? Então aí tivemos mais algumas informações importantes. Então 35, letra C de casa. 36. Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devidas ao regime próprio, para a permissão de cobrança de alíquotas que incidem sobre a contribuição dos servidores de estados e municípios em valor inferior à da contribuição dos servidores da União, é necessário que as alíquota de contribuição de segurados e pensionistas, e aí só, pronto, foi até bom que na questão 36 a gente já vai conseguir complementar todas as informações. Nós vimos que a tributação é incidente do que ultrapassa o teto, se houver déficit é incidente sobre o que ultrapassa o salário mínimo, se mantiver o déficit pode ser estipulada uma contribuição extraordinária. Essa é a base. Mas e a alíquota dos servidores inativos? É a mesma alíquota dos ativos. É a mesma alíquota dos ativos. Tá? Como é, professora? Então, Essa parte a alíquota é a mesma dos ativos. Então, é necessário, para a contribuição ordinária, que seja igual ou superior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência, letra B de bola.
a alíquota dos inativos, ela é igual à dos ativos. Ela é igual à dos ativos. A alíquota de contribuição, ela não pode ser inferior à dos servidores ativos, em regra, mas se não houver déficit, ela pode ser menor, mas nunca inferior à do regime geral. Então, letra B de bola. Um Estado, 37, pode estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária inferior à contribuição dos servidores da União, quando seu regime próprio não possui déficit atuarial. Foi isso que eu acabei de falar. O regime próprio, em regra, a contribuição não deve ser inferior à dos servidores ativos da União. Essa é a regra. Se o regime comprovar que não há déficit, ou seja, não está faltando dinheiro, pode pagar menos? Pode, mas desde que esse menos não seja inferior ao regime geral. Tá? Desde que esse inferior não seja inferior ao do regime geral. E como é que o regime comprova que não está com déficit? Ele comprova que não está com déficit com a vigência da lei, letra D de dado, que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao regime próprio, letra D de dado. 38. Para o processamento dos requerimentos de compensação financeira entre regime geral e regimes próprios, é necessária. Olha só, nós vimos que o tempo a gente leva. Vimos que podemos sair de um regime previdenciário para outro. Nós podemos sair de um regime previdenciário para outro. E nós vimos que o trabalhador tem direito a levar o tempo. Tá, mas olha só, eu trabalho numa empresa. Atualmente trabalho numa empresa. 5 anos. O tempo eu entendi, Cassiane. Eu vou pegar meus 5 anos e vou levar para o regime próprio que eu vou passar agora no concurso. Mas o dinheiro dos 5 anos que foram descontados para o meu benefício, para o meu regime previdenciário, como é que fica? Os regimes, eles fazem compensação previdenciária. Na compensação previdenciária, o regime de origem, que é o regime de onde você saiu, ele vai compensar financeiramente o regime instituidor, que é o regime de destino, tá? Então, 38. Para isso acontecer, o que é necessário para que os regimes façam essa compensação? Letra D de dado. A celebração de termos de adesão do INSS com os entes federados. Então, nós vamos aderir. Ela riu aqui, disse que você é chefe dela. Nós vamos aderir, né? E, a partir da adesão, os regimes previdenciários, eles fazem a compensação, tá? Letra D de dado. 39. O financiamento da Seguridade Social é custeado por toda a sociedade, de forma direta, mediante recursos provenientes do governo federal e de contribuições sociais. Nesse momento, pessoal, vocês já têm que estar com esse texto assim na mente, né?
A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, com recursos provenientes das contribuições, né, de forma direta, e da dotação orçamentária dos entes de forma indireta. Dotação orçamentária dos entes federados. É só o governo federal? É não. Né? Então, 39, errado. 40. Aqui já temos ela e ele, que trabalham em posto de saúde. Então, vão saber responder a 40. Vamos lá. É atribuição do SUS desenvolver ações de vigilância sanitária, bem como fiscalizar o transporte de produtos tóxicos e radioativos. Pessoal, a gente nunca estudou direito previdenciário, a gente nunca estudou essa história de seguridade social. Vamos pensar na nossa vida. Aqui em Maceió, por exemplo, isso está acontecendo muito. Nós estamos presenciando, assim, há várias semanas, né? Pelo menos uma vez por semana, as ações da vigilância sanitária. Supermercado X, Y, em toda parte da cidade. Não importa se é na área nobre ou não. Toneladas de alimento podre. Às vezes é mal conservado, sim, eu já tive. Pelo que mostra na foto da reportagem, Já é podre. É podre. Inclusive, saiu até uma matéria informando, né, que a maior quantidade de alimentos ruins apreendidos, ela acontece nos supermercados que tem restaurante próprio. Acontecem ações da vigilância sanitária? Sim. Acontece. Por que eles tiram os alimentos estragados? Porque se uma pessoa consome o alimento estragado, ela adoece. Vamos pensar no mais leve. Ela adoece. As competências do SUS, eles estão lá no artigo 200 da Constituição. Tassiane, eu preciso memorizar o artigo 200? Não. Porque eu acho, assim, que é bem intuitivo, né? A saúde pública, ela tem que fiscalizar produtos tóxicos? Sim. Tem. Ela tem que fiscalizar. Ela tem ação da vigilância sanitária? Tem. Eu gosto de resumir assim, tudo que interfere na saúde humana, ela é de interesse do SUS. Por que a vigilância sanitária fiscaliza aqueles detergentes artesanais? Porque interfere na saúde humana. Por que eu fiscalizo radioativos, tóxicos, agrotóxicos, vacinação de gado? Porque interfere na saúde humana. Então, lá no artigo 200, de fato, a Constituição ela traz um rol das competências do SUS. Não é uma questão comum na nossa prova, mas vejam que é o CESP, agora de 2022, né, uma questão nova. Não acredito que vocês precisem memorizar. Acredito só que vocês leiam a prova com calma e vejam o que acontece no dia a dia, né, na vida de vocês. E tudo que interfere na saúde humana é do interesse do SUS. Uma que eu poderia destacar, uma competência do SUS que eu poderia destacar para a nossa matéria: cuidar do meio ambiente de trabalho. Por que para a nossa matéria previdenciário o meio ambiente de trabalho é importante? Pelo mesmo motivo que vocês estavam conversando ali na hora do lanchinho. Né? Por quê? Porque se eu não tenho um meio ambiente do trabalho bom, o trabalhador ele adoece. E se ele adoece, ele vai precisar se afastar do trabalho. E se ele se afasta do trabalho, quem é agora que vai ter que dar o dinheiro para esse trabalhador? O regime previdenciário. Então, das competências do SUS, eu acho que eu só destacaria o meio ambiente, a saúde do meio ambiente de trabalho. Mas vocês percebem que não tem nada demais, tá, pessoal? Artigo 40, ou questão 40, certa. Inclusive, tem uma questão em relação a essa história de saúde que as bancas gostam muito, que eu também não vou precisar nem falar muito sobre isso. Está lá na prova. É permitida a comercialização de órgãos e tecidos humanos. É permitida a comercialização de órgãos e tecidos humanos. Pronto, é aquela questão que se você erra, não fala comigo. Então a gente sabe, pessoal, que eu não posso comercializar órgãos e tecidos humanos.
está na Constituição e, inclusive, nós temos várias questões com esse mesmo assunto. Mas aí não adianta, né? A gente perder tempo falando de um negócio desse. Vamos lá. 41. São objetivos da Seguridade Social, universalidade do atendimento, seletividade na prestação de serviços, são? Vimos isso no artigo 194 da Constituição. Vimos sim. 41, certo. 42. José é uma pessoa com deficiência moderada. José tem 20 anos e mora com sua mãe. E a mãe de José está desempregada. Recebe o benefício de prestação continuada, mas a partir de hoje vai começar a trabalhar em uma loja e terá remuneração de 2 salários mínimos, tornando-se segurado obrigatório do regime geral de previdência. Com base na situação hipotética, é correto afirmar que, José é deficiente moderado, tem 20 anos, recebe um BPC, um benefício de prestação continuada, mas ele vai começar a trabalhar. Esta questão está falando do assunto que foi incluído no edital. E outro assunto também, pessoal, que vocês veem muito aí nos jornais, inclusive ontem foi o último dia para atualizar o cadastro único das pessoas de 2016 a 2017. Vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisão geralzona de BPC e de auxílio inclusão, que é uma decorrência do BPC. Que benefício é esse? Benefício de prestação continuada da assistência social, que na verdade é o benefício que vocês chamam de LOAS. Que LOAS é a Lei 8742 de 93. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Então nós estamos no benefício de prestação continuada da assistência social. Nós estamos na garantia, lembra que vocês leram isso na Constituição? Nós estamos na garantia de um salário mínimo mensal, ao idoso ou portador de deficiência necessitados. Na verdade, o texto não é aqui, não. Na verdade, ele começa, a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso ou ao portador de deficiência que comprove não prover a sua própria manutenção, nem ter a sua manutenção provida por sua família. Eu coloco ali necessitados para a gente resumir o dispositivo. Então, é a garantia de um salário mínimo mensal, não tem 13º, nós estamos na assistência social, esse é um benefício assistencial, ao idoso, pessoa com 65 anos, e portador de deficiência, pessoa que possua impedimentos de longo prazo. Um impedimento de longo prazo é um impedimento que vai apresentar barreiras por mais de 2 anos. Olha como é o texto. Essa pessoa não consegue se manter, ela não tem recursos para se manter e nem tem a sua sobrevivência mantida por sua família. O que é ser necessitado para fins desse benefício? É ter uma renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Necessitado é a pessoa que tem uma renda per capita igual ou inferior
a 1/4 do salário mínimo. Só basta a gente saber agora quem é a família. Quem é a família considerada para o cálculo dessa renda per capita e quem é a família que deveria manter este idoso ou este portador de deficiência? Cônjuges, companheiros, na ausência dos pais, padrasto ou madrasta, filhos, equiparados a filhos e irmãos solteiros. Não se preocupem em anotar, porque na Constituição vocês encontraram esse dispositivo, tá? Tem lá, tá lá a relação toda certinha. Essa renda de 1/4 per capita, talvez seja uma informação muito importante para a prova. Ela pode ser flexibilizada para meio salário mínimo. Então, esta renda, ela pode ser flexibilizada para meio salário mínimo. Quando, a depender do grau de deficiência e do comprometimento da renda desta família com gastos em medicação, fraldas, alimentação especial. Então, se eu comprovo gastos com medicação, fraldas e alimentação especial, essa renda pode ser flexibilizada para meio salário mínimo per capita. É um benefício que vocês devem estudar para a prova, tá? Vocês vão estudar este benefício na Constituição, artigo 203, e vocês vão estudar esse benefício no artigo 20 e sequência e seguintes da Lei 8742 de 93. Mas a questão está falando de um que é bem último desse daí, que é o auxílio inclusão. A nossa resposta ela vai estar aqui, ó, no auxílio inclusão. É o único, né? Isso. Como o próprio nome está dizendo, o que é auxílio inclusão? Eu vou te dar um auxílio para você se incluir no mercado de trabalho. Quem tem direito ao auxílio inclusão? Quem tem direito ao auxílio inclusão? Beneficiários de BPC que tenham deficiência moderada ou grave, que passam a exercer atividade remunerada. Então, olha só, olha os pontos. Essa pessoa tem que ter BPC, essa pessoa tem que ter deficiência moderada ou grave, e essa pessoa passa a exercer atividade remunerada. Agora vamos aos detalhes dessa atividade remunerada. Essa atividade remunerada, ela tem que ser de até 2 salários mínimos e ela tem que fazer com que esta pessoa seja um segurado obrigatório de regime previdenciário. Então, não é qualquer atividade remunerada. É uma atividade remunerada de até 2 salários e essa pessoa tem que ficar como segurado obrigatório. Iniciando a atividade remunerada, o BPC se suspende e essa pessoa passa a receber o auxílio inclusão no valor de 50% do BPC. Quando é que ele termina? Quando é que esse auxílio inclusão termina? Quando você não preencher mais os requisitos para o BPC.
Quando você não preencher mais os requisitos para o auxílio inclusão. Ó, eu não preencho mais os requisitos do BPC, ou eu não preencho mais os requisitos do auxílio inclusão, esse benefício se encerra. Última informação que eu gostaria que vocês levassem para a prova. Última informação para a prova. Esse benefício não se cumula com, este benefício, essa é a última informação relevante para a prova, não se cumula com aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade temporária e seguro desemprego. Pronto. Acredito eu que conseguimos, assim, dar uma revisada legal. Então, quais são os requisitos que José tem que ter? José, na questão, tem uma deficiência moderada. Preencheu o primeiro requisito? Preencheu. A deficiência dele poderia ser moderada ou grave. Ele recebe BPC. Beleza. E ele vai exercer atividade remunerada de 2 salários mínimos. Letra E. E será assegurado obrigatório. Letra E de escola. Eu li, não. Por isso que eu consegui responder na hora. Eu li esse. Muito bem. E é É assim, porque assim, eu pessoal. vou vendo as questões, aí antes de responder a questão, eu vou lá Ai, ler. perfeito. Eu vou ver aqui onde diz esse artigo e vou ler para tentar, para depois voltar Eu para a questão. comentei com os alunos que Eu estavam não fico tentando assim, responder. Vou pensar, estudar. Comentei com os alunos que estavam Isso é pelo ansiosos. celular. Aí Né? eu saio, vou. Tá no pego lá. ônibus, tá na hora Aí do volto intervalo. para a questão de novo. Perfeito. Né? Pessoal, vocês nunca vão se arrepender de estudar. Nunca. E, como ela falou que faz academia, outras pessoas falaram também, né? Vocês percebem que, assim, o começo do exercício físico, ele depois você faz parte da sua rotina, né? Inclusive, você sente falta quando você não faz exercício físico. Vai ser a mesma coisa com o estudo, pessoal. Vocês vão estudar, talvez vocês tenham uma dificuldade no começo, mas vocês vão persistindo e vocês vão ver que vocês não vão deixar de estudar. Comentamos na hora do intervalo, né, que graças a Deus hoje eu faço o que eu gosto e consigo ajustar a minha vida pessoal e profissional de uma forma bem bacana. Mas eu ainda estudo. A gente não para. Então, assim, vão, Para quem gosta, né? realmente Vão, mas parar. mesmo que não goste, eu não gosto de fazer exercício físico. Eu não gosto de academia, principalmente de academia. Mas é aquela ideia que você tem que passar a internalizar, é necessário, é uma questão de saúde. Isso, pessoal, é uma questão de saúde mental e é uma questão de saúde financeira. É muito bacana quando você consegue atingir os seus objetivos, né? Então, ainda, eu estou percebendo já que os alunos, não vocês, assim, de fato, vocês são bem tranquilos em relação a essa questão de ansiedade, mas alguns já começam, pessoal, se não der nesse, continua. Tudo que vocês aprenderam aqui, vocês vão levar para outros concursos, vocês vão continuar. Eu ouvi, é esse exercício que eu quero que vocês façam. Eu estou na rua, ouvi uma notícia no jornal. Volta. A fila do CRAS hoje para fazer o CAD único. Por quê, pessoal? Porque para ter esses 2 benefícios, BPC do LOAS e auxílio inclusão, eu preciso ter CPF e cadastro no cadastro único. Então, houve no jornal que o CRAS, em Maceió, filas enormes no CRAS. Opa, tá, por quê? Porque para o BPC e para o auxílio inclusão, nós precisamos de CPF e de cadastro único. Já revisa a matéria. Isso na vida, para tudo, para todas as matérias.
E continuem, pessoal, a estudar. Vocês não vão se arrepender. Assim, Eu mesmo não arrastei um vão. monte de gente para estudar comigo. Muito bem. Tem um Muito monte de gente bem. aqui que eu arrastei. Não vão se arrepender, tá? Tenho certeza, não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Eu retornei do intervalo dizendo que, apesar de hoje estar numa situação profissional agradável às minhas necessidades, eu gosto do que eu faço, eu já fui seletista, pessoal. E voltei à hora do intervalo dizendo isso. Eu já entrei assim para tomar banho, para sair para trabalhar, desesperada, chorando, que eu não queria ir para aquele local do trabalho mais. Então, o que mudou a minha vida? O estudo. Foi o estudo que mudou a minha vida. Porque quando o meu trabalho ele já não atendia mais as minhas condições de saúde mental, financeira, eu tomei uma decisão lá atrás, alguns anos atrás, que foi estudar e mudar de vida. Sou rica? Não, não sou rica, tá? Não sou rica. Mas é o estudo que muda a vida da gente. Então não parem, não parem. Ah, eu perdi o INSS. Tranquilo, tranquilo, vai, continua, a gente vai ter muitos concursos bons. Prossigam, tá? E quem já é, que vocês dois já comentaram que já são, né, servidores, estão buscando, com certeza, melhores condições de trabalho e melhores remunerações para vocês e para a família de vocês, tá? Então, façam esse exercício. No regime geral, o trabalhador que presta serviço de natureza urbana em caráter eventual. Ó, pessoal, quando a gente lê esse caráter eventual, a gente se lembra de duas pessoas: contribuintes individuais ou trabalhadores avulsos. São esses dois segurados para a gente que trabalha no eventual. Na prova, a gente lembra desses dois. Quando a resposta é trabalhador avulso, necessariamente vai ter uma dessas expressões juntas. Além de dizer que ele trabalha de forma eventual, ele vai ter que dizer na questão que esta pessoa exerce uma atividade definida em regulamento ou outra expressão que caracteriza o trabalhador avulso. Essa pessoa é contratada com intermediação obrigatória. Então, de caráter eventual, eu posso me lembrar de duas pessoas, CI ou trabalhador avulso. Na 43, qual é a resposta? Contribuinte individual. Por quê? Porque a questão não prosseguiu. Ela não disse para a gente que ele é definido em regulamento ou que ele é contratado com intermediação obrigatória. É pessoa que trabalha para uma ou mais pessoas em caráter eventual sem relação de emprego, contribuinte individual. Vocês sabem quem são os trabalhadores avulsos? Por que a gente tem essas expressões? Ó, definido em regulamento. O regulamento que a gente está falando aqui é o regulamento da Previdência Social. É o decreto 3048 de 99. Só é trabalhador avulso, quem está discriminado no decreto 3048. É por isso que ele é definido em regulamento. E o trabalhador avulso a gente não contrata de forma pessoal. O trabalhador avulso ele é contratado com a intermediação obrigatória. O trabalhador avulso é contratado com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato. Se eu estiver falando de um trabalhador avulso portuário, ele é contratado no órgão gestor de mão de obra. Se eu estiver falando de um trabalhador avulso não portuário, ele é contratado no sindicato. O nosso trabalhador avulso mais conhecido, estivadores. É dessa pessoa que a gente está falando. Então, quando a gente verificar na prova caráter eventual,
sem relação de emprego, a gente vai pensar em duas pessoas, CI ou trabalhador avulso. Mas o trabalhador avulso, necessariamente, ele tem que vir com essas outras ressalvas, tá? 43, letra E. 44. A respeito da Seguridade Social, Previdência Pública e Privada e fundos de pensão, julgue. Os fundos de pensão operados pelas entidades fechadas de previdência complementar, nós estudamos os regimes previdenciários, né? Lá na outra questão, da mulher lá que é econômica, está pensando no futuro. A previdência complementar, ela é privada, e nós vimos que a previdência complementar, ela é pública. A previdência complementar privada, ela pode ser fechada ou aberta. Quando é que eu tenho uma previdência complementar aberta? Quando qualquer pessoa pode contratar. Então, se você chega numa agência bancária, é natural que aquela pessoa ofereça a vocês seguros, né? Consórcios, financiamentos, e ela que oferece também um plano de previdência complementar, privado. Ela é aberta quando ela pode ser oferecida para qualquer pessoa. E, portanto, quando é que ela é fechada? Quando ela é específica para determinado grupo de pessoas. Por exemplo, os Correios, eles têm uma previdência complementar privada fechada, específica para trabalhadores dos Correios. Isso é uma previdência fechada. A previdência fechada, ela é privada e sem fins lucrativos. Questão certa. Ela não tem fins lucrativos, pessoal. Ela não lucra com o dinheiro do trabalhador. A aberta tem fins lucrativos. O banco, quando te oferece um produto, ele quer ganhar dinheiro? Quer. A aberta tem. Mas a privada não, tá? A fechada não. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, ele é facultativo, ele é complementar, ele é facultativo e necessariamente no nosso atual contexto, eles garantem o benefício, eles têm um benefício, um rol de benefícios definido. 45, certo. 46. A Constituição dispõe que o regime próprio dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário. Verdade. Isso está lá na Constituição. Ele tem caráter... Os regimes próprios vão complementar as informações da Constituição. Eles têm caráter contributivo, solidário, eles preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. E aí, até aí a gente já estudou essa história bem parecida. O que é diferente? O que é diferente para os regimes próprios? É que aqui nós temos contribuição de ativos e de inativos, tá? Mas essa historinha aqui de ser contributivo e solidário, perfeito. A questão continua. Tem contribuição do ente, dos ativos e dos inativos. Quem são os inativos? Aposentados e pensionistas. E preserva o equilíbrio financeiro e atuarial, tudo certinho. Está igualzinho como está na Constituição.
Nos termos do texto, é certo dizer que o servidor abrangido por regime próprio é convidado a se retirar, a aposentar-se compulsoriamente com quantos anos? 75. Ó, regra geral, 70. E nós temos uma lei complementar que prevê para a União 75, que vocês ouviram no jornal com o nome assim, PEC da Bengala, né? Letra A de amor. Aqui também engano. 47. Por isso que tem uns velhinhos lá na UFAL que não se aposentam nem a pau. Você é assessora da UFAL, né? Não sou, pretendo ser, ainda não. Mas eu trabalho lá, presto serviço para a UFAL. Ah, Sou sim. terceirizada. Aí os velhinhos lá para se aposentar, para abrir vaga pra gente. Mulher, tá gravando. Desculpa, velhinho. Vai ter na hora de descansar. Tô brincando. É, Só pegar sim, um descanso. 75, tá? Eu fui servidora da universidade também. 2 anos. 2 Eu anos. trabalho lá há 13 anos como prestadora de serviço. Em qual setor? Eu trabalho assim, na Progente, na reitoria, Na ligada ali. Progente. Na Progente. 47. Servidor público vinculado a regime próprio pode filiar-se ao regime geral como facultativo? Ô, gente, mesma história. Eu tenho regime próprio, eu posso ser segurado facultativo? Não. Questão errada. 48. Julgue com base na jurisprudência dos tribunais. Estrangeiros residentes no Brasil, quando preencherem os requisitos constitucionais e legais, farão jus à BPC? Lembra até da colega que falou aqui, né? Que ela trabalha no banco e ela viu que recebia estrangeiros. Verdade. Estrangeiros podem ter BPC. Quais são os critérios? Quais são os critérios? Residir no Brasil e preencher os requisitos. Então, certo. 2. É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial no regime geral se o beneficiário permanecer laborando em atividade especial ou a ela retornar, independentemente de ter sido essa atividade que ensejou a aposentação precoce. Aposentados. E assunto: podem ou não voltar ao trabalho? Respostas: aposentados programados podem retornar ao trabalho de forma livre, qualquer atividade. Eu me aposentei com aqueles critérios de 62 anos de idade mulher, ou 65 homem, 15 ou 20 de tempo, respectivamente. Posso voltar a trabalhar em qualquer atividade, perfeito, tá? Aposentados por incapacidade permanente, a invalidez, né? O retorno voluntário ao trabalho cessa o benefício, porque eles só podem voltar a trabalhar mediante alta médica. Aposentados especiais, que é a questão 2, a alternativa 2. Aposentados especiais podem voltar a trabalhar? Depende. Em atividade comum? Sim. Em atividade especial? Não. Então, o 2 está correto. O 3. Somente lei pode criar benefícios
e vantagens previdenciárias no âmbito do regime geral. E no momento, não há previsão legal do direito à desaposentação. Verdade. Letra E de escola. O que seria desaposentar? Seria me aposentar, permanecer trabalhando e depois querer desistir da aposentadoria primeira que eu recebi para poder levar o tempo que eu continuei trabalhando. Isso é que é a desaposentação, tá? Então, letra E, resposta. Todos os itens estão certos. Hidalgo, idoso. Com esse nome nem precisava, né? Dizer que é idoso. Mas, hidalgo, idoso, de nacionalidade boliviana, regularmente residente no território brasileiro, requereu ao órgão competente a concessão de benefício assistencial. Ele foi requerer onde? No INSS. Não é nosso, mas nós administramos, né? Ele foi requerer no INSS. Conforme previsto na Constituição, no valor de um salário mínimo. Ele argumentou que não dispunha de meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Ou seja, ele está dizendo que é necessitado. Então, idoso, estrangeiro residente no Brasil, que comprove não possuir meios de prover a sua manutenção nem tê-la provida por sua família, ele faz jus à letra C de casa. Ele faz jus ao BPC, pois a Constituição permite a concessão desse benefício para brasileiros, mas também permite para estrangeiros residentes no país e que preencham os requisitos. O BPC será suspenso. Quando é que eu deixo de receber o BPC? Na superação das condições que deram origem ao benefício? Sim, né? Sim. Ó, se eu não sou mais necessitado, eu deixo de preencher os requisitos? Deixo. Se eu não sou mais deficiente, eu deixo de preencher os requisitos? Deixo. Tá? Sim. 2. Irregularidade na concessão ou na manutenção? Sim. Na minha casa, por exemplo, eu tinha um filho solteiro com a renda de 10 mil reais. Na hora que eu fui relacionar lá no CadÚnico, eu esqueci dele. Essa renda de 10 mil reais entraria na renda familiar e não daria direito ao benefício. Irregularidade? Irregularidade. O benefício se suspende? Sim. Quais são os 2 requisitos mínimos em relação a documentos que a gente tem que ter? CPF e cadastro no cadastro único. Se eu não tenho cadastro único, o que é que acontece? Também. Tá? Pessoal, a legislação prevê para este benefício a mesma ideia da aposentadoria por invalidez. Revisões bianuais. Mas eu pedi a vocês que não esquecessem que a atual legislação prevê que a autarquia previdenciária ela pode convocar essa pessoa a qualquer momento. Quando a autarquia previdenciária te convoca, você tem que ir. E para os beneficiários de BPC, quando a autarquia convoca, ele tem que marcar a avaliação social e a perícia médica. Que essas pessoas elas têm essas 2 avaliações, a avaliação social e a perícia médica. E se ele não vai, o que é que acontece? Deixa de receber o benefício, tá? Identificação de inconsistências ou insuficiências cadastrais que afetem a avaliação da elegibilidade do beneficiário para fins de manutenção. Ó, eu estou com algum dado insuficiente, está faltando o CPF de alguém,
está faltando alguém no grupo familiar, está faltando a identificação dessa pessoa, também cessa o benefício? Também. Letra E, todas as alternativas estão corretas. Pessoal, agradecer aí a vocês, né? Dia de hoje, eu sei que muitos não vieram porque estão trabalhando, por isso que Juliana pediu para gravar. Agradecer a vocês que puderam vir e que também se disponibilizaram a vir, né? Um excelente fim de semana, um fim de semana atípico, a gente vai ter um feriado na terça, tá? E aí, para o Serviço Público Federal, é ponto facultativo segunda, por isso que ela está tão feliz ali, porque a UFAL só reabre na quarta, O município o também. município também, Transferido feriado. tá? E aí agradecer, pessoal, vão estudando, aproveita esses últimos dias, manda dúvida no Zap. Eu falei para vocês que eu vou ficar offline somente até segunda, terça-feira eu estou na ativa de novo, tá? Mas aí manda que assim que eu chegar eu respondo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tem que parar aí, né? Ó, quantas pizzas vai pedir?